O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No Somos Mais UFPR de hoje, você vai conhecer melhor o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, o ITTI, que apesar de ter uma sede pequenina aqui no Centro Politécnico em Curitiba, é responsável por trabalhos gigantes por todo o Brasil. O ITTI da UFPR atua em empreendimentos de infraestrutura de transportes terrestres e fluviais para promover o desenvolvimento tecnológico e científico por meio da pesquisa e da extensão. A função do ITTI é de realizar uma série de projetos que contemplam atividades de pesquisa, que favorecem o desenvolvimento então, de trabalhos com os alunos de graduação e pós-graduação e também de resolver problemas da sociedade. Nós atendemos demandas, normalmente do próprio governo federal, naquilo que diz respeito a estudos de transporte e meio ambiente. Fundado em 2009, o Instituto opera em diversas vertentes da engenharia, como transportes, territorial e ambiental, infraestrutura e administração. A economia da engenharia, por exemplo, cuida da análise de investimentos e de projetos de financiamento e captação de recursos, responsáveis inclusive por manter as atividades do ITTI. O suporte financeiro de cada projeto é dado pelo órgão demandante. Então, nós temos, junto ao Ministério dos Transportes, junto à Agência Reguladora de Transportes Aquaviários, junto ao próprio DENIT, uma série de demandas. E para cada demanda é feita uma avaliação do custo, que isso representa para poder realizar essas atividades, e com isso se apresenta um orçamento. Esse orçamento é analisado pelo órgão cedente e é feito normalmente o que nós chamamos de descentralização de crédito, ou seja, outro órgão federal cede para a universidade o valor necessário para implementar aquelas ações e nós fazemos então o desenvolvimento e atendemos à demanda do ponto de vista técnico e científico necessário. Para o professor Roberto Gregório, primeiro superintendente e um dos responsáveis pela formatação do Instituto, a criação do ITTI atendeu algumas necessidades do Departamento de Transportes, como a organização de projetos. Até porque ele começou e tem uma abrangência nacional, ou seja, e o tempo mostrou isso, os trabalhos realizados deram uma dimensão para a Universidade Federal do ponto de vista de uma atuação em vários estados brasileiros, e isso era uma coisa que desde o início a gente enxergava como um grande potencial a ser desenvolvido. A outra intenção também que estava muito clara e que a gente via uma necessidade era de aumentar o conteúdo tecnológico das nossas atividades, porque principalmente quando a gente fala na área de engenharia, a questão da tecnologia, ou seja, do conhecimento aplicado na solução dos desafios e problemas da sociedade, se mostrava como uma questão fundamental, porque o engenheiro ele basicamente atua na solução de problemas através do uso do conhecimento, ou seja, através da tecnologia. E a outra dimensão que também nós julgávamos muito importante, que era essa questão da ação multidisciplinar. Então, cada vez mais, e hoje isso está muito claro, é necessário que os profissionais tenham essa visão multidisciplinar. E ela só é obtida na prática através do contato com outras competências de outras áreas do conhecimento. O Instituto atua em 4 áreas: projetos de engenharia, estudos ambientais e de viabilidade e gestão ambiental. Na área de projetos de engenharia de transportes, o ITTI é responsável pela elaboração e execução de estudos de obras rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias e portuárias, e também pela produção de levantamentos e projetos voltados em especial ao desenvolvimento de soluções tecnológicas. O nosso foco, obviamente, são as ações vinculadas ao transporte e à questão da infraestrutura de uma forma geral. O grande diferencial que se construiu foi revestir todo esse esforço, todo esse trabalho de formação de profissionais, de difusão desse conhecimento junto à sociedade, através do quê? Através do foco nesses 2 segmentos,
revestidos com a questão da sustentabilidade. Os projetos do ITTI contemplam aspectos relacionados à gestão territorial, questões socioambientais e referentes ao uso de recursos naturais. Dentro desses trabalhos, no Brasil afora, a gente então cumpre fazer essa gestão ambiental naquilo que diz respeito ao acompanhamento da execução das obras, não do ponto de vista físico, se a obra está sendo realizada ou não, mas se do ponto de vista ambiental ela está sendo realizada de forma correta. Desde a fundação do Instituto, muitos trabalhos já foram feitos em diferentes estados do país. Ao todo, 19 projetos foram executados pelo ITTI e outros 4 estão em execução, uma média de quase 1 por trimestre. Podemos destacar alguns como o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, no seu trecho brasileiro, tem 1.300 quilômetros e até a sua foz no grande sistema Paraguai-Paraná, estamos falando de 3.442 quilômetros dessa hidrovia. Essa hidrovia é pouco utilizada pelo Brasil e bastante utilizada pelos demais países que são signatários do acordo internacional dessa hidrovia, a saber Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então o Brasil tem que fomentar a utilização da hidrovia para o transporte. Por quê? Porque é bem mais barato, porque tem uma série de vantagens, não só econômica, mas também ambiental, né? Então esse é um trabalho de destaque, foi praticamente 2 anos de trabalho, e eu colocaria como um dos trabalhos de bastante interesse. Para dar conta de tantos projetos, o Instituto tem uma equipe técnica multidisciplinar de peso. Mestres e doutores da UFPR, acadêmicos de graduação e pós-graduação de mais de 10 setores e 15 cursos, além de profissionais especializados, fazem parte do time do ITTI, um verdadeiro laboratório para estudantes. São demandas, portanto, do governo federal, pode ser também do governo estadual, e que nós, então, para cada situação se estabelece um grupo de trabalho dentro das suas especialidades, porque os trabalhos são multidisciplinares e contemplam atividades na área de engenharia civil, da engenharia cartográfica, de meio ambiente, da biologia, do próprio jornalismo, comunicação social, educação ambiental. Então é uma equipe bastante grande. Nós temos dentro do setor de tecnologia, dentro da escola de engenharia, a possibilidade de darmos essa formação complementar não só ao aluno, mas também ao professor que tem uma certa carência de formação empresarial. Sobre o ponto de vista acadêmico, então, torna-se maravilhoso, porque o aluno, na sua fase de formação, ele tem a possibilidade de visitar canteiros de obra, de desenvolver projetos cuja aplicação vai ser extremamente imediata, vai ver o resultado daquilo que ele projetou, ele vai ver como é que efetivamente a engenharia se dá na prática, no todo dia. Ao todo, são cerca de 100 profissionais, entre professores, servidores e estagiários. O Alexandre está no Instituto há 3 anos e reconhece a importância do ITTI na formação dele como profissional. Lá ele pode colocar em prática os ensinamentos participando de grandes projetos. É sempre muito bom, a gente se sente tá aplicando o que a gente aprende em sala de aula, né? E por conta do porte desses projetos, a gente é sempre motivado a estar estudando e procurar mais informações. Aqui no Instituto a gente sempre tem a oportunidade de estar trabalhando com o modal da hidrovia do Rio Paraguai, por exemplo. A Flávia também passou por esse processo. Ela começou no Instituto há quase 3 anos como estagiária e hoje é engenheira civil. E já tem no currículo a participação em grandes projetos, como o de hidrovia do Rio Paraguai. Essa área da infraestrutura é uma área não tão visada na engenharia civil e acho que tem que exigir mais esse potencial do Brasil, movimentação nas hidrovias, nas ferrovias, rodovias como um todo. E para mim foi uma honra ter um contato com um projeto tão grande, de dimensão tão importante como esse. Além dos projetos de engenharia, o Instituto também atua em 2 áreas de estudos. Uma delas é voltada aos aspectos ambientais, que servem como subsídio para análise e emissão de licença ambiental. A outra está relacionada à viabilidade e auxilia na tomada de decisão para a execução de obras.
e outros que hoje estamos desenvolvendo, por exemplo, de regularização de rodovias que foram construídas antes da legislação ambiental, então que não tiveram a preocupação ambiental quando foram executadas. Exemplo, a BR-116, tem um programa do governo federal que visa regularizar essas rodovias federais chamadas ambientalmente sustentáveis. Então agora é o processo contrário, não é se preocupar com os problemas ambientais durante a construção, mas pós a construção. Então construções que já se deram há mais de 60, 70 anos e que nós temos que identificar os problemas ambientais causados, recuperá-los, né? Áreas que foram degradadas, por exemplo, e criar então o que nós chamamos de uma licença de operação, produzir uma licença de operação de rodovias que já estão executadas. Então cria uma nova cultura de manutenção dessas rodovias de forma sustentável. O ITTI ainda cuida da elaboração, execução e supervisão de programas e estudos destinados à gestão ambiental de obras. Um trabalho minucioso que visa eliminar ou minimizar os impactos e danos ambientais. O ITTI, ele não só entrega aquele trabalho que foi solicitado para aquele que solicitou, claramente, mas ele também tem outras particularidades e outras preocupações em terras indígenas. Ele coloca o professor para que ele estude os hábitos daquela tribo indígena, que desenvolva ações extensionistas voltadas à necessidade daquela tribo indígena, como a tribo de Terenos, por exemplo. Ele tem a preocupação de fazer CDs com músicas daquela região, para distribuir para as pessoas, para continuar sedimentando hábitos culturais, hábitos de cunho social. A gestão ambiental já executou mais de 15 programas, todos incluídos no projeto Básico Ambiental, que fornece uma visão global da situação da obra em todas as fases. Minimamente, estamos falando sempre de 1 ano para cada projeto, então tem muitos projetos que se desenvolvem simultaneamente. É comum termos projetos aí com 2 anos, 3 anos, dependendo da complexidade. E até porque a universidade não é uma prestadora de serviço, nós fazemos isso para desenvolver novas metodologias, e essas metodologias têm que ser testadas, verificadas e postas à disposição da sociedade. Além da pesquisa e desenvolvimento, estão entre as principais atividades realizadas pelo ITTI alguns serviços especializados e ações educacionais. Essas ações envolvem a organização e realização de cursos de curta e longa duração, inclusive pós-graduação, e ainda palestras, seminários, elaboração de manuais, entre outras atividades. O ITTI não é só um órgão que desenvolve serviço técnico ou trabalho de engenharia. O ITTI é algo, né? É um centro que se preocupa com todos os aspectos que envolvem o trabalho dele. A matança de animais ao redor de uma ferrovia ou de uma autoestrada, a construção de pontes, transporte seguro, são várias as ações desenvolvidas pelo ITTI. Já os serviços especializados englobam a realização de consultorias e serviços especiais de engenharia, como a elaboração de projetos, especificações técnicas e orçamentos, e também avaliações, vistorias, perícias e fiscalização de obras. E é com essa ampla gama de serviços cheios de detalhes e de responsabilidades que o ITTI leva o nome da Universidade Brasil afora. Hoje, através do ITTI, a Universidade Federal do Paraná tem uma abrangência de atuação nacional. Temos também um grande esforço reunindo competências de diversas áreas do conhecimento da universidade. E outro grande resultado é essa possibilidade de formar profissionais, não só da área de engenharia, mas de outras áreas da universidade também, com esse enfoque multidisciplinar e dentro desse viés tecnológico, ou seja, de gerar e produzir conhecimento que venham contribuir para a solução e resolução dos problemas da sociedade.